E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar mais um conteúdo aqui para vocês. E o meu objetivo hoje é falar um pouquinho de canais aqui no YouTube que me inspiram e que talvez possam inspirar a vocês também. Nos últimos tempos, eu venho refletindo muito sobre a vida, né? O que é a vida, como diz aquele meme, né? E eu penso que muito do que nós somos, muito do que a nossa personalidade é feita, vem daquilo que nós consumimos, seja através de música, através de filmes, através de séries, e também, agora, pro advento da internet, da modernidade, canais no YouTube também. Então eu andei fazendo um filtro e eu parei de seguir muitos influenciadores, parei de seguir alguns canais no YouTube, que pode ser objeto de um outro vídeo, porque no vídeo de hoje eu queria falar sobre canais que me inspiram, canais que de certa forma fazem com que eu sinta vontade de ser uma pessoa melhor, tá? Eu percebi que o efeito disso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é muito maior do que o que a gente imagina, e por isso eu quero falar um pouquinho sobre esses canais e do impacto que eles têm na minha vida, e obviamente é um impacto positivo, então talvez eu espero que isso também possa te causar um impacto positivo na sua vida, tá bom? Bom, todos os canais que eu vou citar aqui terão seus respectivos links na descrição do vídeo, então já aproveita, clica no like, clica no joinha, se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos, e eu espero que esse conteúdo faça sentido para você, tá bom? O primeiro canal que eu quero falar aqui é não só de um criador de conteúdo, mas também de um amigo pessoal meu, que é o Thalisson Gomes. Sim, o Thalisson Gomes, ele é um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu conheci ele no ambiente de trabalho, e é uma pessoa, assim, fantástica, um cara inteligentíssimo, um profundo entendedor de vários assuntos do conhecimento humano, e ele teve a sorte de se casar com uma psicóloga, e eles tiveram um filho recentemente, e nesse canal ele compartilha um pouco da visão, da cosmovisão de mundo dele, das experiências que ele está tendo como pai, enfim, de uma forma extremamente, assim, particular, de uma forma, assim, quase que filosófica da coisa. Então, não só o Thalisson, pelo fato de ele ser meu amigo, ele também é o principal incentivador de eu recomeçar esse trabalho aqui no YouTube, isso que eu tô fazendo de uma forma totalmente descompromissada, não profissional, né? Olha o ambiente que eu tô, não tem microfone, não tem iluminação, não tem nada. Mas o objetivo é simplesmente compartilhar as ideias e quem sabe buscar aí um desenvolvimento pessoal, uma melhoria pessoal. Então, uma melhoria de comunicação, uma melhoria de postura, de voz, de fala, enfim. E como o Thalisson foi o meu principal incentivador, eu fiz questão de colocar ele em primeiro lugar aqui nessa lista que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Então, como eu já disse, aqui na descrição estará o link para o canal dele, então se você sentir no coração vontade de conhecer um pouquinho da cosmovisão dele, entra lá, se inscreve no canal dele, tá bom? O segundo canal que eu vou falar aqui agora é de um cara muito polêmico, tá? Um cara que talvez alguns de vocês que conheçam torçam o nariz, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu gosto tanto dele. Eu tô falando do Nando Moura. Sim, para você que não conhece, o Nando Moura, ele é um cara que tem opiniões políticas muito fortes, muito acentuadas, e ele não tem o menor medo de falar na internet o que ele pensa.
E por que que isso me inspira? O Nando Moura, na minha opinião, ele é um exemplo assim de uma pessoa corajosa, porque ele não tem medo de falar do STF, ele não tem medo de criticar o governo, ele não tem medo de criticar o antigo governo. Enfim, ele é um cara totalmente sem filtros, mas, na verdade, ele tem um filtro sim, que é a cosmovisão conservadora que ele tem do mundo. Então ele acredita, ele se diz cristão, ele se diz conservador, e eu acredito muito que as coisas que ele fala são condizentes com aquilo que ele diz ser, né? E quando você começa a assistir os vídeos do Nando Moura, você vai percebendo que nem todo vídeo é para ser uma crítica. Às vezes a mensagem por trás do vídeo é muito mais profunda do que isso. E eu acho o trabalho dele sensacional aqui na internet. Ele não fala só sobre economia, sobre política, mas ele também fala sobre atualidades. Então eu gosto muito, né, do fato dele não ter medo de falar o que pensa, mesmo quando é impopular, né? Inclusive ele já perdeu muitos inscritos no canal dele por causa disso, enfim. Então assistir aos vídeos dele faz com que eu desenvolva um olhar cético sobre o mundo e sobre o status quo das coisas, né? Então, por que o mundo é do jeito que é? O Nando Moura tem a forma dele de explicar o porquê que as coisas acontecem da forma que acontecem e os interesses ocultos por trás daqueles movimentos políticos, né, dos políticos brasileiros principalmente. Então, ele me ensinou a pensar por conta própria e sempre ter um olhar cético, um olhar questionador e um olhar profundo acerca das boas ações dos políticos brasileiros. Então fica aqui o meu joinha para o Nando Moura. Entra lá no canal dele, se inscreve você também, tá bom? Agora, o terceiro canal que eu quero falar aqui é, com certeza, o canal que mais mexe com a minha cabeça, assim, é o canal que mais em um outro nível, tá? Vamos sair agora desse campo político e vamos entrar de cabeça na filosofia, que é o Ludoviajante, tá? O Ludoviajante, pessoal, ele fala sobre o sentido da vida, a filosofia do bem e do mal, a razão da existência, qual é o sentido da morte, propósito de vida, tudo de uma forma leve, engraçada, muito bem produzida. Se ele não for um excelente editor, ele tem uma equipe de excelentes editores, né? O Ludoviajante é um cara que realmente sabe editar muito bem os seus vídeos e me prende a minha atenção de um jeito que é do início ao fim. Eu não consigo fazer outra coisa quando eu coloco um vídeo do Ludoviajante para assistir, porque é realmente muito bom, muito bem produzido. E é um canal sensacional que vai fazer com que você também reflita esses aspectos sob a ótica da sua própria vida, né? Então, qual é o sentido da minha vida? Qual a razão da minha existência? Né? O que o Nietzsche acharia disso que está acontecendo no mundo atualmente? Enfim, coisas assim. É muito interessante, eu recomendo fortemente o canal do Ludoviajante, tá bom? Outro canal agora, já indo um pouquinho mais para um background de mercado financeiro e economia. Para quem não sabe, eu sou dessa área. Esse canal aqui no começo dele era para ser um canal de finanças, de política, de economia também, e eu acabei abortando essa ideia, eu decidi mudar totalmente, mas um cara que fala disso, na minha opinião, de uma forma assim impecável, magistral mesmo, é o José Cobori, tá? O José Cobori, gente, ele é um ex-executivo, ele é professor, ele é um dos grandes nomes assim no mercado financeiro brasileiro quando o assunto é economia, tá? Como eu venho desse meio, então ao longo de toda a minha carreira profissional, acompanhar o trabalho do professor José Cobori, por exemplo, ajudava a eu me manter informado sobre aquilo que estava acontecendo no mundo do ponto de vista econômico, né? Então, muito embora
eu tenha algumas opiniões acerca de algumas políticas econômicas que são um pouquinho diferentes do professor José Cobori, eu acho muito interessante observar os aspectos, os argumentos que ele defende, e eu me sinto impactado de certa forma porque diverge da minha visão de como deve ser a economia, de como deve ser a política. Então, de maneira nenhuma eu antipatizo do professor José Cobori por nós não termos as mesmas opiniões, muito pelo contrário. O professor José Cobori é um cara que, com argumentos, com uma conversa muito envolvente, ele consegue te convencer da forma de visão de mundo que ele possui, e eu acho isso sensacional nele, sem falar que é um conteúdo riquíssimo. Enfim, se você não entende nada de economia, de finanças, de investimentos, de bolsa de valores, de Bitcoin, eu recomendo muito o canal do professor José Cobori, conteúdo de altíssimo nível, tá bom? O penúltimo canal que eu vou falar aqui também tem a ver com o mundo, né? É o canal do professor Rock, HOC, né? Por que eu tô falando desse cara aqui? O que esse cara me inspira? O professor Rock, ele tem um livro chamado A Inteligência do Carisma, onde ele fala como grandes líderes de governos, né? Por exemplo, Donald Trump, Barack Obama, George Bush, enfim, grandes líderes aí de destaque no mundo, o que eles fazem para ser esses grandes líderes, né? Então ele fez uma análise muito profunda acerca do carisma e de como o carisma influencia as pessoas. E o professor Rock também é um cara inteligentíssimo, mas o canal dele no YouTube é mais voltado para falar de geopolítica mundial. Então ele fala sobre o que está acontecendo na Ucrânia, como é que está a guerra entre Israel e o Hamas, e a Síria e a Cisjordânia. Então ele explica tudo o que está acontecendo, ele vai lá, né, na origem do problema, quando tudo isso começou e quais são as consequências hoje, e o que o Benjamin Netanyahu está fazendo, né, e quais são as consequências lá para a OTAN, e a Rússia vai atacar, não vai atacar, enfim. Então ele fala tudo isso de uma forma assim muito, muito profunda. Não é um conteúdo para você assistir enquanto você está lavando a louça. Não, você tem que realmente parar tudo que você está fazendo e assistir, porque são realmente coisas assim extremamente complexas e profundas que ele fala acerca da geopolítica mundial, tá bom? E por último, mas não menos importante, ainda dentro desse escopo da geopolítica, eu vou falar do professor Ricardo Marcílio. Sim, o professor Ricardo Marcílio, ele também fala de geopolítica no canal dele, mas qual que é a diferença do professor Rock? Diferente do professor Rock, que faz quase que web documentários, né? Cada vídeo do professor Rock é uma verdadeira aula, né, de geopolítica. E o professor Ricardo Marcílio, ele já tem uma proposta diferente. Ele já quer ser aquele cara que você tá almoçando ali no meio-dia e você liga a televisão e tá passando aquela notícia. O Donald Trump fez isso, chamou o Putin para conversar e eles estão resolvendo tal coisa e tal. Então é quase como se fosse um canal de notícias, né? Então eu gosto de me informar através do professor Ricardo Marcílio, e eu gosto muito porque ele traz a informação de uma forma assim muito livre de viés. Ele é um dos poucos caras assim que eu acredito que consegue se comunicar de uma forma quase neutra, né? Quase isenta. Então ele não traz esse viés político para o discurso dele, e eu acho isso muito importante, porque como ele é um influenciador e ele tem milhões de seguidores nas redes sociais dele, quando ele coloca no conteúdo dele a cosmovisão política dele da coisa, eu acredito que ele, de certa forma, ele acaba dando uma poluída naquela informação, uma enviesada para o viés político ali que for da preferência dele, por assim dizer, né? E o professor Ricardo Marcílio definitivamente é um cara que ele te dá a notícia, o fato, aconteceu isso, um míssil caiu aqui em Gaza, pronto.
Então, isso, sem sombra de dúvidas, é muito interessante e, enfim, me fascina muito acompanhar ele. E todo dia tem vídeo, então sempre vai ter informação para você acompanhar. Beleza? Pessoal, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Se você gostou desse conteúdo e quiser que eu fale uma parte 2, eu tenho mais outros 4 canais que eu quero falar também, mas para esse vídeo não ficar muito longo, não ser muito denso de conteúdo, eu preferi falar somente desses. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, fala, Eduardo, eu quero a parte 2. Fala os outros canais que você também acompanha. E se vocês gostarem muito dos próximos vídeos que eu trazer aqui também, eu planejo falar de livros que eu li e que também me impactaram positivamente, tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like, curte, se inscreve no canal. E um abraço, até mais.